Olá, povo querido do nono ano. Aqui estamos para a nossa primeira aula de História, nessa 10ª semana já de estudo à distância. Exatos 2 meses e 15 dias já que estamos aí nesse, como diz a mídia, novo comum. E queremos nessa nossa primeira aula de História, nessa semana, fazer a correção dos exercícios que foram passados para casa na aula anterior. Os exercícios que concluem o capítulo 6º sobre a Era Vargas. Primeira pergunta. A respeito das eleições presidenciais de 1930, faça o que se pede. Letra A. Por que o lançamento da candidatura de Júlio Prestes pelo presidente Washington Luiz descontentou os mineiros? Essa pergunta vai lá nas primeiras páginas do assunto. O rompimento da política do café com leite. Aquela política em que se revezavam na presidência, no comando do país, paulistas e mineiros. Então, na época, em 1930, o presidente da República era Washington Luiz Paulista. Pela política do café com leite, ele deveria indicar um mineiro. E aí, sendo que ele indica um outro paulista, no caso Júlio Prestes, cuidado para não confundir com Luiz Carlos Prestes, não tem nada a ver. Por que a indicação de um outro paulista pelo Washington Luiz descontentou os mineiros? Muito simples, porque rompeu com um acordo com a política do café com leite. E na letra B agora ele vai perguntar o motivo. Por que o Washington Luiz não indicou um mineiro e sim um outro paulista? O motivo que nós podemos abordar ou colocar na resposta, entre uns motivos, o principal deles a gente encontraria na página 17 e o parágrafo 2º. O Washington Luiz temia que um mineiro não priorizasse o produto que estava sendo desvalorizado na época, o café. Então, em linhas simplórias, podemos colocar isso. Temia que um mineiro não valorizasse o café. Segunda pergunta. Numere os textos de acordo com as alternativas. Então, nós temos 1, 2 e 3, um governo provisório de 30 a 34. Número 2, governo constitucional de 34 a 37. E, por último, o Estado Novo de 37 até o fim da Era Vargas, 45. Então, primeiro vai ser o Estado Novo, primeiro parênteses, vai ser o período do Estado Novo, período que teve início com a outorga da Constituição, ou seja, a publicação outorgada dessa Constituição não foi elaborada, ela não foi consultada, ela foi outorgada. E na época recebeu esse apelido aí, também você vai encontrar essa informação no conteúdo do capítulo, que ela foi apelidada de Paulaca, por lembrar a Constituição da Polônia. Claramente autoritária, nesse período foram criados órgãos como o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável pela censura à imprensa e o fortalecimento da imagem do presidente por meio da propaganda. A participação do Brasil na Segunda Guerra também foi desse período e decisiva para o fim dessa fase do governo de Vargas. Não só dessa fase, mas como toda a Era Vargas, 15 anos. Por que a participação do Brasil na Segunda Guerra foi decisiva? Comentávamos isso na aula anterior. Participando e combatendo os regimes autoritários, fascista e nazista, uma vez voltando para o Brasil, não tinha mais condições de sustentar um governo autoritário, já que os brasileiros foram à guerra justamente para combater isto. Então, essa primeira fase que está perguntando aí é a fase do Estado Novo. No segundo parênteses, vai ser a fase do governo provisório. Iniciou-se com o processo revolucionário. Durante essa fase, o presidente Vargas criou o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio e derrotou a Revolução Constitucionalista. Então, é a primeira fase, o governo provisório de 30 a 34. De modo que o último parênteses da pergunta 2 vai ser o número 2, governo constitucional. Está lá em cima dizendo, nesse período foi fundada a ANL, Aliança Nacional Libertadora Comunista, opositora ao governo de Getúlio, que, sentindo-se ameaçado, decretou sua ilegalidade. Em resposta a essa atitude,
os integrantes da Aliança Nacional Libertadora iniciaram uma revolta contra Vargas, rapidamente sufocada, essa revolta chamada Intentona Comunista. Então essa é a fase 2 do governo constitucional, ficando assim a sequência da segunda questão, 3, 1 e 2. Terceira pergunta, a respeito do governo provisório, primeira fase da era Vargas. Qual foi o grande desafio econômico de Vargas no período? Sabemos e iríamos encontrar essa resposta na página 18, parágrafo 2º. O grande desafio econômico foi sustentar a queda do preço do café, sustentar o valor do café, valorizar o café e a classe cafeeira dos agricultores do café, os senhores, os barões do café. Letra B do terceiro. Quais foram as medidas adotadas por Vargas para resolver essa crise? Da pergunta da letra A. Ele vai tomar 3 iniciativas. Também aí a gente encontrar essa resposta na página 18 e o parágrafo 3º. Primeira coisa, ele vai criar um Conselho Nacional do Café. Segunda coisa, vai comprar o excedente para que o governo queime e o produto volte a faltar no mercado e ser buscado, para ser também consequentemente vendido. E em terceiro lugar, vai incentivar a indústria, tirando o Brasil daquela economia agrária cafeeira, dessa dependência do café, incentivando a indústria e a várias outras culturas, várias outras plantações que não só o café. Quarta pergunta, sobre o trabalhismo varguista. Talvez a gente não lembre bem essa expressão, mas ela está ali na página 24 e o parágrafo 8º. Sobre o trabalhismo varguista. Foi a política de valorização do trabalhador adotada pelo Estado Novo? Verdadeira. Veja essa segunda afirmativa da questão 4. Ela pode deixar em dúvida, por isso que tem uma interrogação ali no final dela. Pregava que o Brasil atingiria o desenvolvimento econômico apenas com o trabalho da população urbana, sem o trabalho da população rural, embora o conteúdo do livro não deixe explícito, claro, que Vargas tenha tomado medidas de incentivo à produção em outras áreas da economia, mas pela resposta que a gente colocou lá na letra B da terceira questão, que Vargas incentivou a indústria e a outras culturas que não café, podemos entender que essa segunda afirmativa da pergunta 4 é falsa. Na política do trabalho, da valorização do trabalho, o trabalhismo varguista, Vargas incentivava e valorizava o trabalho de toda a área da economia, não só dos trabalhadores urbanos. Terceira afirmativa, tinha por objetivo o desenvolvimento do espírito do brasileiro trabalhador e cumpridor das determinações do governo. É verdadeira. De modo que nós vamos marcar a letra D. Apenas 1 e 3 estão verdadeiras. Ou estão certas. Próxima página, quinta questão, uma questão do Enem. Diz assim, a partir de 1942 e estendendo-se até o final do seu governo, até o final do Estado Novo, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio de Getúlio Vargas falou aos ouvintes da Rádio Nacional semanalmente por 10 minutos no programa Hora do Brasil. Também a gente comentou sobre isso. O objetivo declarado do governo era esclarecer os trabalhadores acerca das inovações nas legislação de proteção ao trabalho. Os programas Hora do Brasil contribuíram para quê? Você já vê que é ali a letra D. Vai ter aí umas afirmativas que a gente nem precisa comentar, fica evidente que estão incorretas. Letra A diz que os programas da Hora do Brasil contribuíram para conscientizar os trabalhadores de que os direitos sociais foram conquistados por esforço e anos de lutas dos sindicatos, de revoltas, de passeatas e greves. Não. Tinha a intenção de mostrar como se fosse um benefício, uma benéfice da parte do governo, uma dádiva, um presente assim, dado de mão beijada, negando as lutas anteriores. Também a gente comentou sobre isso, que era uma das críticas que se fazia a Vargas, pai dos pobres, mãe dos ricos. Letra B. Promover a autonomia dos grupos sociais por meio de uma linguagem simples e de fácil entendimento. Embora se buscasse uma linguagem simples e de fácil entendimento, mas não queria promover, elevar a autonomia, não, mas continuar aprendendo, controlando
uma forma assim de dizer, de conscientizar os brasileiros, vocês devem muito a Getúlio Vargas. Por isso, muitos 19 de abril desejam que ele permaneça no controle. Letra C. Estimular os movimentos grevistas, jamais, não precisa nem continuar lendo isso aí. Letra D. Consolidar a imagem de Vargas como um governante e protetor das massas. Verdadeira. Letra E. Aumentar os grupos de discussão política dos trabalhadores estimulado pelas palavras do ministro? Não. O programa A Hora do Brasil não servia para marcar reuniões de discussão, reuniões de planejamento, de debates, não, somente informar e elevar a imagem do governo. Sexta questão, de uma faculdade lá de São Paulo. No manifesto Antropófago, talvez você não lembre bem sobre isso, está lá no finalzinho, nas últimas páginas mesmo do conteúdo, que foi a nossa última aula. A gente não comentou direito porque abrimos a discussão e a explanação do professor Jean na última aula. Mas você tem essa informação falando sobre esse manifesto justamente no último parágrafo da página 28 do seu livro didático. Então é o último parágrafo que conclui o livro, aquele manifesto ali lançado pelos escritores. Em São Paulo, no ano de 1928, nesse manifesto, entre outras coisas, lia-se o seguinte, 2 pontos. Queremos a Revolução Caraíba, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. A revolta Caraíba é a revolta ali empreendida pelos escritores. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos direitos do homem. Essas passagens expressam o quê? Letra A. Defesa de concepções artísticas do impressionismo? Não. Aqui não está falando de um movimento de pintura, impressionismo, mas de literatura. Letra B. Crítica aos princípios da Revolução Francesa? Jamais. Nós estamos, isso aqui é uma disparidade. Nós estamos há 200 anos depois de tudo isso aí, depois da Revolução Francesa. Letra C. Valorização da cultura nacional? Sim. O movimento pregava justamente isso. Lá na página 28, parágrafo 6, vai falar. O movimento tinha essa, como a gente procurou explanar na última aula, criar essa identidade por meio da literatura, analisando ali as 3 obras do José de Alencar. Letra D. Adesão à ideologia socialista? Jamais. Afinidade com a cultura norte-americana? Também não. Embora a letra D, eu estava aqui pensando, embora esses escritores, ao passo, à medida que passaram a questionar o governo, possam sim ter tido ali um apelidozinho por parte do governo, ou de algum órgão do governo, ou de algum ministro de Vargas, possam ter sido apelidados de socialistas. Mas, na verdade, o movimento, com esse manifesto, o movimento dos escritores queriam, como disse a letra C, criar essa identidade nacional. E jamais afinidade com a cultura norte-americana. Porque se valorizava a cultura nacional do Brasil, não era copiar ou criar afinidade, trazer, imitar, invejar a cultura de outro país. Muito menos norte-americana dos Estados Unidos. Sétima pergunta, uma pergunta do Enem, diz que nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias sob controle das correntes de esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado, entenda bem. Mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Elas tentaram se opor a esse enquadramento, a esse controle, mas esse controle foi inevitável. Porque a própria base das organizações pressionou para que houvesse uma legalização, para que houvesse um controle. Vários benefícios, como as férias, a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação, postular, apresentar suas causas, dependiam da condição de ser membro de sindicato reconhecido pelo governo. Foi a imposição que o governo Vargas colocou sobre os trabalhadores. Os sindicatos só terão legitimidade, só poderão funcionar se funcionarem sob a tutela, sob a guarda, os cuidados do governo. Comentando o texto, vamos agora à pergunta. No contexto histórico retratado pelo texto, a relação entre governo e o movimento sindical foi caracterizado pelo quê? E aí essa informação nós temos na página 23 e o parágrafo 5º. A relação do governo de Vargas com os sindicatos. Letra A diz que foi caracterizada essa relação pelas benesses, pelos benefícios sociais do getulismo.
Isso foi anterior ao controle dos sindicatos. Getúlio vai dar benefícios sociais, mas depois como é que ele vai interferir nos sindicatos? Então a letra A é anterior, não está falando dessa relação imediata do governo com os sindicatos. A relação entre o governo e o movimento sindical foi caracterizada, diz a letra B, por um diálogo democraticamente constituído. Se falamos em controle, não existe democracia, nem diálogo. Então não pode ser a letra B. Letra C, por uma legislação construída consensualmente com a participação de representantes do governo e representantes dos sindicatos, não. Letra D, pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas, jamais. A ANL, Aliança Nacional Libertadora, que entre outras coisas queria uma política mais socialista, alinhada ao comunismo, foi proibida, não foi reconhecida. Letra E, pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. Sempre era essa iniciativa, essa a ideia de mostrar que aqueles benefícios eram direitos concedidos, privilégios, concessões, dádivas, bondade por parte do governo. Oitava questão, também uma questão do Enem. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões. Através das mensagens políticas, nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, que era o ministro de propaganda de Hitler lá na Alemanha, esse camarada era quem cuidava de propagar e enaltecer o regime nazista na Alemanha. Olha a frase que ele diz: não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. É uma frase filosófica. A intenção do discurso, que você quer com aquele discurso, seja ele em palavras ou em imagens, numa propaganda, a intenção, o objetivo tem muito mais peso, importância, do que os recursos que vão ser utilizados. Se você está alcançando o fim, e o fim desses discursos eram de fato controlar a mente das pessoas, isso era o que importava. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política, na medida em que visava o que essa propaganda? Vai ser muito fácil a gente responder essa. Conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo, sim, está totalmente verdadeira. O objetivo da propaganda era conquistar o apoio, enaltecer e fazer com que as pessoas, de certa maneira, adorassem, idolatrassem a figura de Vargas e o seu governo. Letra B, ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. Isso jamais se passou pela cabeça de Getúlio e a sua equipe de propaganda. Letra C, aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil. Uma questão, eles não tinham acesso à informação ou essa informação era controlada? Tinha e era controlada. Então o objetivo da propaganda no governo de Getúlio não era aumentar a oferta, não é que eles não tivessem oferta de propaganda, tinha, mas essa oferta, os jornais, programas de rádio, músicas, como a gente viu, eram tudo censuradas. Tinha oferta, mas era controlada. Letra D, estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil. A gente está falando de controle. A própria pergunta, que é uma questão do Enem, por isso que muitas vezes a chamada casca de banana, a própria pergunta fala de controle. Se a própria pergunta fala de controle, não pode ser estender a participação democrática. Não tem nada de participação. Vai ser algo controlado. Letra E, alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. Pode deixar em dúvida isso. Por quê? Queria fazer com que a população de fato entendesse, fosse informada das ações do governo. Mas será que as verdadeiras intenções ficavam claras? Então, cabe mais marcarmos a letra A, conforme você vê aí na correção. Feita a correção, é claro que vai ter uma tarefinha para casa, não vai ficar só nessa mão beijada aí de bandeja dada as respostas, né? Então, para casa, vocês vão procurar pesquisar a respeito desse camarada, o Zé Carioca. O que vocês vão pesquisar sobre ele, escrever no caderno,
tirar a foto da pesquisa de vocês e enviarem no Classroom. Em que contexto surge o personagem Zé Carioca e qual a intenção? Essas duas coisas que vocês vão pesquisar sobre o Zé Carioca. O contexto em que surge essa figura e qual a intenção. Bons estudos, nos encontramos quarta-feira pelo Zoom. Esperamos lá no Classroom o resultado da pesquisa de vocês.